Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Lembrando que se você chegou a esse vídeo, você está aqui justamente por conta da série sobre mães narcisistas que eu fiz, né? O narcisismo materno que eu fiz, justamente para divulgar aqui para vocês o meu livro, né? Que é Superando as Feridas do Narcisismo Materno, Manual de Sobrevivência. Então, eu fiz essa série justamente compilando os principais assuntos do livro, né? E se você chegou no meu canal por meio desse vídeo, saiba que existem muitos outros numa playlist específica sobre esse tema. Então, corre lá no meu canal, aproveita para se inscrever, deixa seu like aqui nesse vídeo pro YouTube entender que esse tipo de vídeo te atrai, te chama atenção e também para ele chegar a muito mais pessoas, tá? Então não deixe de se inscrever, deixar seu like e corre lá depois para conferir a playlist com os outros muitos vídeos a respeito desse tema e sobre o meu livro, tá? O vídeo de hoje é para tratar sobre a dinâmica familiar narcisista ou a dinâmica familiar da mãe narcisista, né? No caso, ela enquanto a matriarca, digamos assim, né? Ela como a mãe do contexto familiar, não a família dela, né? Que isso a gente já tratou em outro vídeo, os possíveis traumas do narcisista. Então, corre lá se você não viu. Então, assim, no vídeo anterior, eu falei um pouquinho do perfil da mãe narcisista. E esse vídeo anterior é uma prévia para esse de hoje, tá? Que a gente vai tratar da dinâmica familiar. Quando eu falei da mãe narcisista, eu falei de uma maneira muito geral sobre quais são as intenções dela, como ela age com cada membro da família, de acordo com a própria conveniência. Nesse sentido, como eu havia introduzido esse tema no vídeo anterior, eu mencionei que cada membro da família vai ter um papel. Então, assim, mesmo o pai, né? Então é interessante a gente pensar, e de novo, vale eu lembrar que existe a psicologia dos grupos. Sempre dentro de um grupo, seja de trabalho, seja de escolar, profissional, enfim, o que quer que seja, quando a gente tem duas ou mais pessoas, cada pessoa vai exercer um papel de acordo com a própria personalidade. Sempre vai ter algum líder, sempre vai ter algum bode expiatório, né? É claro, dependendo da maturidade de cada grupo, o grupo vai ser cada vez mais cooperativo, né? Então, isso é interessante da gente pensar. Mas, no contexto do narcisismo, a gente não tem maturidade. Então, a gente tem muitas imaturidades sendo evidenciadas. Então, isso é importante da gente antecipar nesse vídeo. Então, nesse sentido, tem toda uma lógica por trás da gente tratar da dinâmica familiar narcisista, tá? Além disso, a gente também tem estudos, tem algumas pessoas que fizeram um levantamento desses papéis, alguns estudiosos, tem a psicóloga Ramani Durvasula, que propôs, né, os papéis impostos pela mãe narcisista no contexto familiar. A gente tem outros psicólogos que também estudam esse tema. Então, ela propôs pelo menos 7 papéis da dinâmica familiar ali pros filhos. Então, vamos lembrar que como o pai é um adulto, ele é um caso à parte, né? Inclusive, eu já mencionei, eu não sei se eu mencionei isso no vídeo anterior, mas, via de regra, o pai, né, que é casado com a mãe narcisista, né, o marido, ele vai ser ou mais submisso, ou ele não vai enxergar as manipulações da mãe. Então, conforme os relatos, que inclusive eu trouxe vários relatos aqui nesse livro, conforme os relatos a gente vê que tem muitas filhas e filhos, enfim, que reclamam da ausência do pai ou da negligência paterna,
né, nesse sentido em relação aos abusos da mãe. Mas a gente pode levantar várias possibilidades para esse perfil que envolve um pai mais submisso, um pai mais dependente emocional. Então, o que faz com que a gente entenda o porquê dele ser aparentemente mais negligente. E a gente pode pensar também, só para a gente expandir um pouquinho mais, se a gente fosse falar de relacionamento afetivo sexual, os relacionamentos abusivos, tóxicos que a gente mais vê por aí, eles são compostos por pelo menos uma pessoa narcisista ali, aquela que é mais abusiva da relação. A gente pode ter duas pessoas narcisistas no relacionamento? Até pode ser, mas pela arrogância, pelo arrogo da pessoa narcisista, dificilmente ela se mantém sendo subjugada, tá? Então, é fácil da gente compreender esse papel do pai e a mãe, né, nesse contexto familiar narcisista, quando a gente pensa nessa dinâmica de relacionamento afetivo abusivo, que inclusive eu também trato nesse livro aqui, fazendo essa analogia para vocês entenderem um pouquinho melhor, que tem todo o ciclo do abuso. Então, até que o pai acorde, né, ele vai permanecer na relação, ele vai se subjugar, ele vai apaziguar as situações, ele vai fazer as vontades dessa esposa, que é a mãe narcisista, enfim. E é claro, gente, eu coloquei no feminino, mas assim, pode ser o pai narcisista, pode ser outro membro da família que é narcisista, mas o ponto aqui foi baseado na predominância, então por isso que eu falei da mãe, e também tem todo um motivo por trás por eu ter escolhido a figura materna e não a paterna para tratar no livro. Além da predominância, a figura materna é a primeiro afeto de todo mundo, né? Não existe uma pessoa que não tenha tido uma mãe, um pai também, mas foi gerado numa mãe, então a ligação com a mãe é muito mais forte do que com o pai, né? Por assim dizer. Independente de outros contextos, de outras variáveis, tá? Então vamos ao que interessa, depois dessa introdução de 7 minutos. A gente tem pelo menos, né, de acordo com a psicóloga Ramani lá, que eu citei, 7 tipos de papéis dentro da dinâmica familiar narcisista que as crianças, né, ou filhos das mães narcisistas exercem, tá? E é claro que a gente pode acrescentar aqui 5 papéis. Desculpa, gente, eu falei 7, mas são 5, tá? Desculpa, erro meu aqui. É que eu olhei os 7, enfim. Então, assim, 5 papéis. Então, vamos pensar que cada um desses papéis e pensar na individualidade, na subjetividade do ser humano, é de acordo um pouco com a personalidade. A personalidade a gente forma até os 7 anos, aproximadamente? Sim. Porém, a gente tem muitas características inatas. Enfim, ponto de interrogação que a ciência não explica. Então, vamos colocar a singularidade aí nessas características para a gente entender. Cada um vai para um lado, tá? Cada personalidade vai para um lado. Então, só para a gente ficar ciente. A gente tem, então, a criança dourada, que é aquele filho dourado, né? Que é aquele que geralmente a mãe escolhe para idolatrar. Vamos chamar assim. Por quê? Lembra que eu falei lá atrás que o perfil narcisista, ele só projeta? Ele tem muita dificuldade com lidar com os seus pontos fracos, então ele projeta tudo no outro. Inclusive, o mundo gira ao redor dele. Em que sentido? Tudo é sobre ele, né? A gente falou um pouquinho disso. Então, quando o narcisista vai olhar para um filho, ele vai ver ele ali. Então, se o filho representa tudo de positivo que essa mãe tem, ela vai idolatrar para todo mundo. O que não significa que esse filho dourado, que muitos, olha só, a gente tem um outro papel que depois a gente vai falar mais pra frente, que é o bode expiatório. Os bodes expiatórios se revoltam contra os filhos dourados, mas a grande questão, e é importante a gente também, guardadas as devidas proporções, a gente compreender que existe sofrimento também nesse filho dourado. Porque o mundo desse filho dourado gira em torno dessa mãe. Entende? Então,
ele praticamente se anula para fazer as vontades da mãe. Tem duas possibilidades aí, ou outras muitas que a gente no atual momento desconhece, os estudos desconhecem, ou esse filho dourado, ele vai ser submisso, né, ou ser estratégico por sobrevivência enquanto morar com a mãe, certo? Ou ele vai ser também uma pessoa suscetível a também desenvolver o transtorno de personalidade narcisista. Por quê? Porque praticamente é o ombro a ombro ali da mãe. É a extensão do lado positivo dessa mãe. Entende? Então, assim, vai ser idolatrado, vai ser reforçado positivamente várias vezes por tudo que ele faz. Então, assim, como que ele vai enxergar o que o bode expiatório enxerga da mãe? Sendo que ele tem tudo. Pode ser mimado? Pode, mas ele também sofre em algum nível. Porque se acontece desse filho acordar entendendo que a mãe é uma mãe narcisista, ele vai ter uma crise de identidade, isso pode acontecer. Quem sou eu? Nossa, eu acreditei toda a minha vida que fosse de um jeito e é de outro. Isso também acontece. Como pode acontecer tudo totalmente o contrário. Esse filho banalizar o que o bode expiatório faz, acusa da mãe, porque o bode expiatório vê o que... Sabe a manipulação? Então, a manipulação, ela pode cegar as pessoas que, enfim... Toda a vida o filho dourado foi aquele bajulado. Toda a vida. E ele acreditou que aquilo era o normal. De repente, o bode expiatório é aquele que vê tudo, ou quase tudo. E aí ele escancara, ele joga tudo na cara. E aí a tendência é do filho dourado sempre acreditar na versão da mãe, que manipula, colocando muitas vezes esse filho dourado contra esse filho, esse irmão que é o bode expiatório. É um exemplo, né? Então, é só para vocês terem uma noção do que pode acontecer. Então, e aí isso de fato acontece. O bode expiatório, filho bode expiatório, se volta contra o filho dourado, né? Ao invés deles se unirem, eles se afastam. Isso é muito comum da gente ver também, tá? Então, é legal a gente ver essa dinâmica acontecer. Esse filho dourado, ele reflete todos os desejos da mãe narcisista, né? A mãe faz um tratamento diferenciado com esse filho. Enfim, o que pode acontecer com esse filho é o desenvolvimento de uma alta produtividade, sensação permanente de insuficiência no futuro, porque ele faz de tudo para agradar, né? Ou para minimizar esses atritos, esses conflitos que esse filho permanentemente vê, né? O papel desse filho é pela sobrevivência, né? Então, muitas vezes ele vai querer abafar o caso, ele tá vendo o que tá de errado. Não que esse filho não veja nada, ele vê as discussões, mas ele não consegue entender, ele absorve o que a mãe diz como a verdade, e não o outro ponto de vista do outro lado da história, que é o bode expiatório. Então, por isso que um se volta contra o outro, né? Na verdade, o bode expiatório se volta, na maioria das vezes, contra o filho dourado. Isso quando o filho dourado também não toma as dores da mãe, né? Enfim, então fica esse conflito. Mas os dois são vítimas aí nessa história, se a gente for parar pra pensar, né? Então, o que pode acontecer com essas crianças, filhos dourados? Enfim, ela sendo um pouco mimada, privilegiada, sempre exalta suas melhores características. Podemos falar de um adulto que possui dificuldades em lidar com as frustrações e emoções, né? Que mais? Eles podem ter dificuldades nos relacionamentos por insegurança, né? Porque a mãe também, ao mesmo tempo que essa mãe fica ali com aquele filho, ele também coloca altas expectativas para esse filho atingir. Então, é por isso que ele também sofre, né? Ele pode se sentir inadequado, culpado, pelo que não é a culpa dele também, enfim. O que mais? Ele pode tender à manipulação e ao individualismo, que nem eu disse anteriormente, pode desenvolver personalidade narcisista.
E aí tem também um outro ponto, ou eles se acomodam nessa simbiose, esse emaranhamento com a mãe, ou eles simplesmente rompem quando acontece, porque o ambiente fica pesado. Por mais que esse filho dourado ele esteja ali lado a lado, até certo ponto pode ser confortável para ele ficar ali, porque ele tem tudo, ou enfim, porque ele tem uma função para essa mãe. Suprir as necessidades. Todo filho vai ter uma função para ela. Vocês vão ver, são 5 funções. E esse bode expiatório, a função é bajular, a função é estar ali para ela, a função é ser confidente ou o que quer que seja. É tudo em torno dessa mãe, então também é desgastante na mesma proporção. E, enfim, só para vocês terem essa noção. Só para dar uma geral para vocês, eu tô falando desse primeiro que é o filho dourado, mas ó, filho dourado, bode expiatório, depois a gente tem a criança invisível, a criança servil, depois a gente tem a criança testemunha. Então a gente tem esses 5 tipos. O que é legal de eu falar que eu ainda não falei? Que isso eu tô falando de uma dinâmica familiar que tem vários filhos, mas pode ser que tenha só um filho, filho único. Então, esses papéis todos, esse filho único vai exercer em cada momento, de acordo com a conveniência, o que for conveniente para essa mãe. Da mesma forma, os papéis vão trocando de membro a membro. Nem sempre o filho dourado vai ser filho dourado. Ele pode se tornar bode expiatório a partir do momento em que ele se volte contra essa mãe ou se posicione mais firmemente. Existem predominâncias? Existem, justamente pelo que eu falei antes. Perfil de personalidade de cada filho, né? Então, pode ser que predomine o bode expiatório em um, porque tem uma personalidade mais, enfim, forte, posicionada e etc. Mas é interessante a gente pensar também que não é só sobre isso. É também sobre a revolta do filho com a mãe, porque esse filho pode ser extremamente o bode expiatório posicionado com a mãe, porque ele quer ser visto por ela. Então, ele é revoltado, na verdade, com a mãe especificamente, porque ele não é visto. Então, ele vai fazer tudo para chamar atenção. Geralmente, o comportamento raivoso em uma pessoa vem daí, da anulação, da exclusão dela, se sentir rejeitada, né? Então, por isso que esses filhos se posicionam assim. Se você for ver esse mesmo filho fora, em outros ambientes, não consegue se posicionar tão firmemente quanto dentro de casa, justamente pelas inseguranças que também essa mãe gera nessa criança, nesse filho, né? Nesse adulto futuramente. Então, sabendo disso, só para vocês entenderem essa dinâmica, os papéis eles vão mudando. Aí, o que acontece? O bode expiatório, né? Falando do bode expiatório, eu já falei bastante junto com o filho dourado. São os dois mais visíveis, assim, na dinâmica familiar. Mas o narcisista vai ver nesse filho dourado o que tem de pior nele mesmo. E assim, como o narcisista é aquela figura que só quer ver o melhor, ó, você só pode me elogiar, qualquer crítica vai se voltar contra você. Qualquer problema não é responsabilidade do narcisista, é responsabilidade do outro. É sempre o outro que é o problema. Então, o bode expiatório é isso aí. Vai despejar nesse bode expiatório tudo de ruim que tem nele, porque ele não consegue olhar para ele mesmo, né? Não consegue admitir que é ele o problema, né? Então, conclusão da história é isso. Então, assim, quais são as principais consequências do bode expiatório comportamentais? É sofrer possivelmente depressão, transtorno maníaco depressivo, que pode ser a bipolaridade, a personalidade borderline, transtornos de ansiedade de uma maneira geral, TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático complexo, entre outros. Claro que tô falando do bode expiatório predominante, mas isso pode ser com qualquer outro filho, né? Porque a mãe, ela é uma bomba relógio, né? Quando você convive com uma pessoa narcisista, você fica com a sensação de que você tá pisando em ovos, né? A qualquer momento a bomba pode explodir. Então, TEPT, por exemplo, é muito comum em filhas, né, de mães narcisistas. Enfim, essa pessoa também pode ter alta reatividade nas interações sociais, né? Se envolver em relacionamentos abusivos e por aí vai, tá? A criança invisível, terceiro
tipo aqui, como o próprio nome já diz, é a criança invisível. Ela não é vista. Tá todo mundo ali incluído na família. Ah, esqueci que ela tá ali, né? Ela não, literalmente, não é vista, né? Essa situação faz com que essa pessoa vá aprendendo a ficar só, né? A gente tem várias possibilidades aí, como fobia social, TDAH, porque ela é negligenciada, né? De uma certa forma, né? Ela é invisível. Então, negligência total, né? Então, não tem afeto, não tem, né? Tem um processo depressivo, pode acontecer, até, enfim, a pessoa é totalmente deixada de lado, né? Então, né, como se ela não tem as necessidades básicas ali atendidas também, falando de troca afetiva, né? Então, essa é a criança invisível. A criança servil, como o próprio, né, nome diz, é aquele tipo de tudo sobra pra mim. E é. Ah, fulano, vai lá lavar a louça. Ah, vai lá limpar. Não, você não fez isso, vai lá fazer isso aqui. Né? E qualquer interação com essa criança é para pedir para fazer alguma coisa. Então, tem algumas características dessa mãe narcisista também que envolve, né? Uma baixa afeição, ela pode dar uma atenção maior pro filho dourado, dar né, um carinho maior para esse filho dourado, e os outros ficam cada vez mais sem afeto. Então ela não consegue distribuir o afeto, ela distribui só para uma pessoa, né? Então as outras ficam assim. E quando só tem um filho, fica mais complexo ainda, porque a cabeça da criança pensa um único filho vivenciar tudo isso. Pelo menos quando tem vários, divide um pouquinho os papéis, né? Mas quanto menos filhos é mais difícil, porque sente mais, né? A diferença de tratamento, ou a oscilação, ou o que tá acontecendo. A qualquer momento acontece uma coisa, fala uma coisa, de repente muda, né? Então tem isso. E o servil é isso, né? Também é uma criança que fica pisando em ovos. Essa sensação de pisar em ovos é geral, tá? Para todos os tipos. E depois a gente traz aqui a criança testemunha. Geralmente, essa criança pode sofrer um processo de alienação parental, justamente porque pode se tornar uma confidente, né? Ali, né? É um processo de confidenciamento ali da mãe, com segredos e tudo mais, né? Geralmente, essa criança testemunha tende a ser mais próxima em algum nível e da mãe, né, podendo ter relação com o filho dourado também, né, justamente por essa confiança, enfim. É uma criança que entende que tem algo de errado, ela consegue captar isso, mas assim, ela vive meio que como se fosse cúmplice, né, dessa mãe por conta dos segredos, ou enfim, de testemunhar situações que podem envolver violência, abusos e uma série de coisas. E a alienação parental entra aí justamente por conta desses segredos, ou de falar coisas, isso daqui você não pode contar e tal. Enfim, tem informações de adultos sendo compartilhadas com a criança, tem uma mistura aí de coisas que não são saudáveis de acontecer, que são abusivas, sim, são caracterizadas como abusivas. Essa criança, ela tem os limites dela atacados o tempo todo por essa mãe. Justamente por isso que eu acabei de falar, não é natural uma criança guardar um segredo, não é natural uma criança, não é saudável uma criança saber de informações de adulto, e essa mãe ultrapassa todas essas barreiras, né? Então, é isso aqui, né? Penso que seja isso. Sim, de uma maneira muito geral é isso. Eu tenho informações muito mais detalhadas aqui no meu livro, que eu vou deixar informações na descrição desse vídeo para você
poder comprar esse livro. Esse livro pode ser adquirido online, tá bom? Pelo site próprio da editora do livro, né? Que eu vou deixar as informações abaixo. Porém, eu também estou disponibilizando links para compra somente do e-book no meu site profissional, tá? Lá tem uma loja virtual, tem todos os meus e-books e você pode encontrar esse lá também, tá? Só que lá é somente e-book. O livro impresso você consegue por meio da loja da própria editora do livro, que enfim, tem todas as informações abaixo, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. A gente ainda tem mais um vídeo da série, né, Narcisismo Materno aqui no canal do YouTube. Então, até a próxima e qualquer coisa, entre em contato.